Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, Os Pregos e a Paciência. Havia um garotinho que tinha mau gênio. Seu pai lhe deu um saco cheio de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a paciência que batesse um prego na cerca dos fundos da casa. No primeiro dia, o garoto havia pregado 37 pregos na cerca. Gradativamente, porém, o número foi decrescendo. O garotinho descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos na cerca. Finalmente chegou o dia do qual o garoto não perdeu mais o controle sobre o seu gênio. Ele contou isso a seu pai, que lhe sugeriu que tirasse um prego da cerca cada dia, que ele fosse capaz de controlar o seu gênio. Os dias foram passando até que finalmente o garoto pôde contar ao seu pai que não havia mais pregos a serem tirados. O pai pegou o garoto pela mão e o levou até a cerca e disse: "Você fez bem, garoto, mas dê uma olhada na cerca. A cerca nunca mais será a mesma. Quando você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como esta. Você pode esfaquear um homem e retirar a faca em seguida. E não importa quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continuará ali. Uma ferida verbal é tão má quanto uma física. Amigos são joias raras. Eles fazem você sorrir e encorajam a ter sucesso. Eles sempre ouvem você. Têm uma palavra de apoio e sempre querem abrir seu coração com você. Mantenha isso em mente antes de se irar contra alguém." Mike. Então, assim, nesse texto eu conheci ele de uma outra forma. Não que o menino cansa de pregar. Pelo contrário, a história que eu conhecia, que é uma versão dessa, né? Ela fala que o menino não cansa de pregar. Ele sente prazer. E é o que a gente tem visto hoje em dia. A molecada sente prazer em tirar barato do outro, em fazer o bullying, menosprezar, humilhar, né? Agir de violência. As crianças estão andando armadas, com arma branca ou até mesmo com revólver. E essa violência dentro da escola ou violência dentro do lar tem sido, o próprio dados aí da Polícia Militar tem dito que está crescendo, porque as crianças estão tendo prazer em fazer o mal. Nós estamos chegando num momento onde a violência no lar é tão grande que não tem como você controlar isso que está saindo dos lares e indo para a sociedade. E o alvo principal hoje é a escola. Então, uma história como essa, a gente coloca a criança para pensar da seguinte forma: cada vez que você fere uma pessoa, você cria um buraco na pessoa. Seja uma ferida física, seja uma ferida moral, uma ferida até mesmo espiritual. O outro machucado, por mais que você chegue nele e peça desculpas, que você peça perdão, o machucado está ali. Alguns têm que passar em psicólogo, terapeuta, né? Psicoterapeuta, tem psiquiatra, tem crianças que chegam no fundo do poço por causa de um bullying, por conta de uma violência que sofreu na escola. Tem professores pegando atestado, saindo de licença devido à violência estar grande de criança para adulto. E começa quando? Aonde começa? Como começa? São questões que a gente tem que levantar. As consequências do que está ocorrendo é porque teve uma causa. E qual foi a causa? Que leva uma criança a ser violenta. Algumas vezes na sala de aula eu percebia, alunos indisciplinados principalmente, eles agem de violência. Eles atacam para que eles não se sintam atacados. Então é uma forma que eles se protegem. Mexendo com o outro não vai mexer comigo. Batendo no outro, ele não vai querer me bater. Se eu bato num que é mais fraco que eu, o mais forte já fica de olho, já vai evitar uma encrenca comigo. Aquele que não sabe ler, que tem dificuldade em aprendizado, geralmente, ele cria situações para se esconder através dessas situações a sua deficiência, o seu aprendizado mais lento. Todos aprendem, uns mais rápido, outros mais devagar, todos vão aprender. Mas às vezes ele, por se sentir mais atrasado, ele mesmo já se arma, passa a ferir para não ser ferido. Geralmente a gente fala o seguinte: cada um dá o que tem. O que não tem o que dar. Então a criança que está dando novidade na escola, a criança que gera
escândalo, indisciplina, que cultua droga, promiscuidade, são crianças problemáticas que têm uma causa. E para o professor trabalhar com essa criança, precisa investigar a causa. Como professora, eu não consigo investigar. Então, eu era tida a professora dos loucos. Por quê? Porque o preconceito é grande com o psicólogo, né? Então, as pessoas acham que você encaminhando uma criança para psicólogo significa que você está chamando a criança de louco. Tive muito problema com isso. Mas eu mandava meus alunos todos para psicólogo. E quando a mãe falava para mim, eu não tenho condições, eu falava, eu arrumo um psicólogo gratuito, não esquenta a cabeça. Eu vou atrás de parceria para isso. Mas a senhora vai ter que levar. Eu preciso descobrir o que tem na cabeça dessa criança que não deixa ela aprender. Eu preciso entender o que tem na cabeça dessa criança que, por conta da deficiência de aprendizagem dela, ela cria situações. Ela cria violência, ela cria bullying com o colega, ela é agressiva ou ela é apática. E tudo o que gera em torno de uma criança que fere é porque ela está sendo ferida. Agora tem que ver onde, a causa. Então, ser professor não é só ficar enchendo lousa, abrindo livro, mostrando vídeo. Não, ser professor é você ir lá na raiz do problema. Porque se você está ali para ensinar o aluno a ler e a escrever, se você está ali para ensinar o aluno uma visão de mundo através da sua disciplina, para que você alcance esse objetivo, você tem que ir lá na raiz do problema. Você não é psicólogo, você não pode fazer um tratamento psicológico nessa criança, então você vai ter que encaminhar. Ah, mas quem tem que ver isso é a coordenadora, quem tem que ver isso é a diretora, quem tem que ver isso é pai e mãe. A gente sempre fica jogando a batata quente na mão dos outros. E na verdade está na mão do professor. Quem lida com a criança 4 horas por dia e está ali perto dela é o professor. E devido ao comportamento daquela criança, devido ao aprendizado daquela criança, fica mais fácil o professor intervir do que o próprio pai e a mãe que às vezes trabalham o dia inteiro e não vê o comportamento daquele ser. Dentro de casa, o ser às vezes é filho único, fica na frente de um videogame. Como é que o pai vai detectar que ele é violento, que ele retruca, que ele se esconde? Vai achar que ele é tímido, que ele é bonzinho, que ele fica trancado dentro do quarto jogando videogame. Então, o professor, vendo o comportamento no social dessa criança, ele consegue detectar algumas coisas. E isso ele não pode laudar. Ele não pode chegar num aluno e falar, você tem uma deficiência assim, assim, assado. Você tem TDAH, você é autista, ou você é um psicopata. O professor não pode fazer isso. Mas ele pode detectar no dia a dia, na convivência com os demais. Então, a primeira coisa que a gente faz é ensinar a criança a fazer com o colega o que gostaria que fizesse consigo. É o ensinamento básico e o maior de todos, que foi até Jesus que ensinou. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Mas se não seguem essa premissa, essa regra básica de boa convivência, tem que investigar o porquê. Se a criança não está dando o máximo dela para os estudos, mas ela sente prazer em causar dor no outro, é porque alguém está ferindo essa criança. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Quando a gente vai ler um texto desse, por exemplo, para uma criança, a gente vai vir com a moral, que a gente não deve machucar o colega, que o colega é um cara de jornada, que vai nos ajudar, que a gente vai ajudar ele, que nós vamos ser, né, felizes eternamente. Dá para tirar uma série de coisas de um texto como esse, não assim, florindo, mas levando na raiz do problema. Buscando notícia de jornal e falando, olha lá, em tal lugar o aluno matou o professor. Em tal aluno, o aluno esfaqueou o outro colega. Olha que grau de violência que nós estamos chegando. Por quê? Porque pisou no pé do colega na sala de aula e não pediu desculpa. Por uma falta de pedido de desculpa. Porque o outro fica tirando barato da cara do outro o tempo todo. Olha aqui onde nós estamos chegando, do lado criminoso. Então, sim, às vezes é necessário fazer todo esse... não é show, mas levantar a lebre como realmente está acontecendo. Trazer para a realidade. Aqui tá muito bonitinha a história, né? Pregou 37 pregos, depois foi tirando, depois viu os buraquinhos na tábua e pronto. Ele aprendeu que não deve fazer mal para os outros. Ótimo. Mas será que é simples assim? Será que a criança que está ferindo, ela deixa de ferir porque ela percebe que está ferindo? E aqueles que têm prazer em ferir? Como é que a gente resolve isso? Então tem que ter o tratamento aí, entre aspas, né?
de choque, mostrar a realidade, mostrar os noticiários, até onde nós estamos chegando com a violência devido à falta das palavrinhas mágicas. Obrigado, com licença, por favor, de nada. A boa convivência em casa influencia demais na escola. Quem tem uma boa convivência em casa, o aluno não dá problema na escola. Se não tem uma boa convivência em casa, o aluno vai dar novidade na escola. E cabe à escola fazer o que não foi feito dentro de casa. Porque enquanto pai e mãe fingir que tá tudo bem, escola finge que tá tudo bem, que não é problema dela, quem é que tá perdendo com tudo isso? Nós estamos vendo caso de psicopata, caso de crianças que fazem... Hoje em dia tá aquela história, estão se falando demais na internet, aquela história dos dedos, né? Criança não pode colocar 2 dedos, 3 dedos, porque é símbolo de marginal, de marginalidade. Então as pessoas estão se matando por conta de dedo. Vai tirar uma foto, mostrou 2 dedos e é de uma outra facção, mata. A violência está num grau máximo. Então nós temos que trabalhar isso com a criança. A boa convivência. Porque hoje se mata porque olha para o colega. Se mata porque deu uma risada fora de contexto. Uma vez meu filho apanhou e bateu, né? Eu estava aqui em casa, quando passou uma professora aqui na porta de casa e ele estudava no final da minha rua. A escola dele era no final da minha rua. Então todos os professores passavam aqui na porta de casa. Uma vez eu estava aqui no portão, limpando o portão. Aí passou uma professora e falou: Patrícia, você não vai lá na escola não? Você está sendo chamada. Eu falei: eu estou sendo chamada? Mas para quê? Eu já trabalhei lá, eu não vou voltar lá para trabalhar. Não, é em relação ao seu filho. Eu falei: ué, o que ele fez? Ou o que fizeram? Ela falou: não sei não, mas o diretor quer falar com você. Aí eu peguei ele aqui em casa e subi. Vamos lá, o que você aprontou, né? Você fez alguma coisa? Fui apertando ele, né? E ele: não fiz nada, tal. Eu tava fazendo um desenho e o professor mandou copiar um desenho que ele tinha feito lá na lousa. E eu tava fazendo o desenho, só que na hora que eu olhei pro meu desenho do professor, eu dei risada que meu desenho não ficou nada parecido. Eu dei risada do meu desenho. E nessa hora o moleque passou na minha frente. Aí ele achou que eu tava dando risada dele. Na mesma hora o moleque já começou a me chutar. Eu tava sentado. Aí eu levantei e chutei ele também. Essa é a história que ele contou. Aí eu fui procurar lá na escola pra ver se essa história, né? Todo mundo foi a favor do meu filho. O inspetor, ninguém viu a situação como ela começou. O professor deixou a matéria lá e foi para uma outra sala adiantar a aula. Então, naquele momento, o professor não estava na sala de aula. O inspetor não estava lá, o diretor não estava lá, ninguém viu. Mas todo mundo foi a favor do meu filho, dizendo que ele é bonzinho, que ele tem um comportamento bom, que ele é educado e tal. E que o outro era o cão chupando manga, né? Que o outro menino, inclusive, também tinha o mesmo nome que ele. E que o outro era danado. Então todos foram contra aquele garoto. Eu chamei o garoto. Falei: vem cá. Você bateu no meu filho? Aí ele também me bateu. É o normal, né? Eles têm que se defender. Eu falei: mas por que você bateu nele e por que ele te bateu? Não, ele tava dando risada de mim. Aí bateu com o que o meu filho tinha falado. Eu falei: então. Mas ele tava dando risada do desenho. Ele tava copiando um desenho da lousa e o desenho dele não tava igual. Ele tava dando risada do desenho dele. Você passou na frente e achou que fosse com você. Isso dá o direito de você bater nele, mesmo que fosse ele dando risada de você. Dá o direito de você bater no meu filho. Ele falou assim: porque todo mundo fica rindo de mim. Eu falei: todo mundo quem? Meu filho já riu de você antes? Não, ele não, mas todo mundo dá risada. Ele era só mais um. Eu falei: então. Aí eu fui buscar o porquê que aquele menino era daquele jeito. Você não podia rir pra ele. Que ele achava que estava rindo dele. E ele tinha lá suas defasagens, seus problemas, inclusive familiar. Então a autoestima baixa. Alguém dá risada pra ele, ele não imagina que é um sorriso pra ele. Ele não imagina que o riso é de outra situação. Já mexe com o ego dele. E ele agride pra se defender. Não consegui nem dar muita bronca no menino. Porque no fundo, você acaba descobrindo o problema, você acaba sentindo, entre aspas, dó. A condição daquela criança é uma condição ruim. Então, toda vez que aparece na sala de aula ou dentro de casa situações onde existe uma agressividade, tem que ser controlada. E quem vai controlar? Família e escola. Quando as duas param de trabalhar
em razão da criança e finge que não está vendo aquilo, a violência cresce. E é isso que nós estamos vendo aí. Aluno matando professor, aluno matando aluno. Porque olha para o lado, porque faz um gesto de dedo, com 2 dedos ou 3 dedos, seja o que for. Briga de facção por causa de dedo. Nós temos que estar atentos para que não chegue a esse grau. Pelo contrário, que não chegue a ter que tirar os pregos, porque não foram nem colocados. A prevenção ainda é o melhor caminho, né, gente?